Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E eu estou aqui novamente com meus amigos Enzo e Leonardo. Digam oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui com um tema super especial e com um convidado pra lá de especial. Vem com a gente. Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um Pode Rir. E o episódio de hoje tá sensacional porque tá com uma pessoa que eu sou muito fã e que, quando vocês souberem quem é, vocês vão ver que é realmente alguém excepcional. Inclusive, embaixador, muito obrigado pela presença. Obrigado, meus caros Enzo, Leonardo, Gustavo, é um prazer estar com vocês. Já estive na Unesp de Franca, exatamente no curso de RI, muitos anos atrás, mas tenho falado muitas vezes com candidatos à carreira diplomática, com estudantes, com egressos, com todos os tipos de jovens que preferem seguir uma carreira internacionalista. Estou à disposição de vocês. É isso aí, pessoal. Hoje o Pode Rir está muito especial. Hoje a gente está aqui com o Paulo Roberto de Almeida, que é embaixador com mais de 40 anos de carreira pelo Itamaraty, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas e também professor acadêmico e escritor. E hoje a gente vai falar sobre carreira diplomática. Então, vem com a gente em mais um episódio. Bom, então, para a gente começar esse papo, embaixador, eu queria pedir então para você primeiro se apresentar, contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho mais para a gente desse seu doutorado, da sua carreira no MRE e o que mais que você achar pertinente sobre você, por favor. Muito obrigado, Enzo, é um prazer falar com vocês. Eu tenho uma trajetória de carreira talvez atípica no Itamaraty, não é? Entre os meus colegas diplomatas, eu digo atípica há diversos títulos. Em primeiro lugar, porque eu venho de uma família muito modesta, e a maior parte dos diplomatas antigamente eram de famílias de classe A ou B, como se dizia, né? Depois a carreira foi se democratizando a partir dos anos 60, 70, quando o Instituto Rio Branco e o próprio Itamaraty se mudaram para Brasília. Nos anos 70, houve uma ampliação do acesso, um novo cenário, e depois, a partir da globalização, ou seja, fim da Guerra Fria, o Itamaraty se abriu bastante às vocações ou aos desejos, não é? Porque a globalização e os conflitos, Mercosul, conflito da Vaca Louca, da Bombardier com a Embraer, várias questões de relações internacionais fizeram com que o Brasil enfrentasse uma explosão de curso de relações internacionais, né? Vocês mesmos são o resultado dessa explosão. Antigamente não havia nem curso de relações internacionais. O primeiro surgiu na UNB em 1975. A PUC do Rio tinha apenas um mestrado e depois, nos anos 90, houve uma verdadeira explosão. Hoje em dia tem praticamente cursos de relações internacionais em todas as universidades federais e em muitas universidades particulares, claro. Mas eu sou de uma geração antiga e eu estava dizendo que a minha carreira é um pouco fora da trajetória pelas origens sociais, como eu disse, e pelas circunstâncias sob as quais eu decidi seguir ou entrar nessa carreira, né? Origens sociais, como eu disse, eu venho de uma família muito modesta. Meus avós eram agricultores europeus da Itália e de Portugal, absolutamente analfabetos, né? Vieram ao Brasil no início do século XX para trabalhar nas plantações de café de Minas, de São Paulo, de origem italiana, de origem portuguesa, como eu disse. Meus pais não tiveram nem o primário completo, porque tiveram que começar a trabalhar muito cedo, não é? Eu sou o primeiro da minha família que acedeu a um curso universitário por circunstâncias excepcionais. Normalmente, um jovem da minha origem social teria uma profissão manual, digamos assim, não é? Tipo marceneiro ou qualquer outra coisa do gênero, né? Que era o perfil social de famílias de baixa classe média ou mesmo de famílias pobres. Mas eu tive a circunstância excepcional de morar num bairro, no Itaim, em São Paulo, muito próximo de uma biblioteca, a Biblioteca Infantil Municipal Anne Frank, que eu frequentei, ou passei a frequentar mesmo antes de aprender a ler, mesmo antes do curso primário. Ia lá para ver filmes, fazer jogos,
e quando eu aprendi a ler, como eu digo sempre, na tardia idade de 7 anos, não é? Que entrei no primeiro ano do ciclo primário, aí sim eu passei a ler todos os livros da biblioteca. Então foi uma circunstância excepcional, o fato de ter uma família sem estudos formais, sem livros em casa, de dispor de uma biblioteca inteira, em que eu passava todas as tardes depois da escola e ainda retirava livros para ler de noite na cama e portanto, eu me formei viciado em livros. Isso foi excepcional, como eu disse, para uma família como a minha, de eu aceder e ascender socialmente pelos estudos. Mas os estudos seriam estudos típicos de um jovem universitário, e eu me voltei muito cedo para ciências humanas, ciências sociais, não é? Era o que eu lia, não é? Livros de história, livros de economia, de política. Eu me politizei muito cedo devido ao golpe de Estado, né? Em 64, eu tinha 14 anos, o golpe militar no Brasil me despertou para a política, me tornei um esquerdista, né? Todo jovem universitário nessa época, eu entrei na universidade apenas em 68, todo jovem universitário era contra o regime militar, participávamos das manifestações contra o regime militar, e eu também era um jovem esquerdista antiditadura, mas num determinado momento senti que a situação era muito difícil, né, em termos de repressão política, não é? Muito difícil mesmo, com não apenas censura e você tinha uma guerra guerrilheira no Araguaia, antes tinha a guerrilha urbana, e eu estava um pouco metido nessas manifestações contra o governo. Eu resolvi sair do Brasil. Já estava no segundo ano de Ciências Sociais da USP, né? Entrei em Ciências Sociais porque a sociologia, dizia Mário de Andrade, era a ciência de fazer revolução, não é? Como marxista, eu queria fazer uma revolução e tornar o Brasil socialista, mas num determinado momento senti que o governo era muito mais forte do que nós jovens universitários. Então saí do Brasil no segundo ano de Ciências Sociais da USP, com 20 anos, e fui para a Europa, onde eu cheguei praticamente sem recursos, mas encontrei condições de trabalhar e estudar na Bélgica. Então passei 7 anos na Bélgica, retomei o curso de Ciências Sociais na Universidade de Bruxelas, na graduação, portanto, perdi 2 ou 3 anos da minha vida nessas aventuras entre um continente e outro. Ainda estávamos em ditadura quando terminei a graduação em 75, fiz um mestrado em planejamento econômico na Universidade de Antuérpia, terminei o mestrado, me inscrevi para um doutoramento, mas aí resolvi voltar ao Brasil em 77 com o doutoramento iniciado, mas não concluído, que era uma espécie de abertura do governo Geisel, chamada de extensão gradual e segura, no início de 77, voltei ao Brasil. Pouco depois que eu voltei, teve o pacote de abril, ou seja, o novo fechamento do regime com cassação. Eu estava destinado a uma carreira tipicamente acadêmica, né, que era o meu perfil, ou seja, sociólogo, trabalhar numa universidade. Eu já estava dando aulas em São Paulo, mas aí vi um anúncio na Folha de São Paulo de que haveria um concurso para o Itamaraty, não é? E aí resolvi testar a minha sorte nesse concurso. Nunca tinha pensado em ser diplomata, tanto que eu era contra o governo. Passei 7 anos escrevendo contra o governo com outro nome, e ainda no Brasil também, mas justamente queria ver como é que estava a minha ficha no SNI, né? O SNI, o Sistema Nacional, o Serviço Nacional de Informações, ou seja, a Stasi brasileira, né? O Serviço de Informações que o Bolsonaro pretende recriar atualmente, aparentemente, na sua parte de informação. E também porque eu tinha uma namorada em São Paulo, mas queria terminar, não sabia como, então resolvi ir para Brasília. Mas eu não fiz o Instituto Rio Branco. Na época havia concursos direto, o que nunca mais houve depois. Teve 4 anos de concurso direto, paralelamente ao vestibular do Rio Branco, né, que é o concurso de admissão à carreira diplomática. De 75 a 79, 4 anos seguidos, teve, além do vestibular do Rio Branco, concurso direto, ou seja, formação completa, exames orais, muito mais provas, bancas orais, muito mais exigentes. Eu já tinha mestrado, estava no doutoramento, não é? Ainda que interrompido, não pretendia voltar a ser aluno, então eu fiz o concurso direto, entrei
e comecei a carreira em plena ditadura militar. É uma experiência diferente, porque eu era basicamente anti-regime, anti-ditadura, mas passei a trabalhar para um governo ditatorial. Depois eu pude analisar bem o perfil dos diplomatas, da política externa, da diplomacia brasileira, e concluí que a ditadura foi muito generosa com o Itamaraty. Você tinha aqueles temas tabu, né? União Soviética, China comunista, Cuba, guerrilha, esquerdismo, marxismo, comunismo, todos eram temas tabus, mas eram poucos. O resto, os diplomatas se sentiam muito livres na condução da política externa sob a ditadura. Duas corporações, né, soldados e diplomatas, duas corporações que se respeitavam muito, com exceção dos temas tabus que os militares vigiavam estreitamente, e o resto nós éramos livres, inclusive numa política muito progressista, não é? Muito terceiro-mundista, diziam alguns direitistas da carreira ou fora da carreira. Os próprios americanos reclamavam dos barbudinhos do Itamaraty, ou seja, o pessoal terceiro-mundista, moderadamente anti-americano, apoiando todas as resoluções na ONU, chamado Diálogo Norte-Sul, não é? A defesa dos interesses de países em desenvolvimento. Então, eu tinha esse perfil típico de um progressista ou de um esquerdista. Hoje eu sou muito mais liberal, mas na época eu ainda era um socialista light, não é? Então eu entrei na carreira ainda tendo que escrever com outros nomes, né? Depois isso acabou em 85, viemos a democracia, eu passei a publicar em meu próprio nome. Essa é basicamente a minha trajetória na carreira, e tive muitas outras experiências durante os últimos 40 anos, digamos assim. Bom, embaixador, uma pergunta que eu acho que todo mundo acaba fazendo para o senhor é como ingressar no Ministério das Relações Exteriores, como entrar nessa carreira, como entrar nessa vida. Pois não, Leonardo, veja, o concurso de Itamaraty é um dos mais exigentes da burocracia federal, talvez o mais exigente, não é? Claro que você tem hoje concurso para um pouco todas as carreiras de Estado, né? Os mandarins de Estado, como eu chamo, todos eles têm que fazer concursos extremamente exigentes, seja na área do direito, da administração, da economia e de outras áreas especializadas, não é? A diplomacia exige o chamado conhecimento clássico e hoje cada vez mais um conhecimento especializado, não é? Ela está identificada evidentemente com as antigas aristocracias, né? A diplomacia sempre foi um terreno de nobres, de aristocratas, inclusive algumas chancelarias na Europa, por exemplo, nas velhas monarquias, faziam exigências de renda, não é? O Barão do Rio Branco, muito cultuado, o Barão do Rio Branco não era diplomata na origem. Ele era um jovem que se encantou por uma cantora de cabaré no Rio de Janeiro, Louise Stevens, né? Que era um escândalo para a época, acabou engravidando a moça e não tinha como entrar na carreira diplomática porque ele não tinha renda, não tinha justamente esse estatuto, acabou sendo designado como cônsul em Liverpool, um bom consulado, né, com um bom rendimento. Ele então dizia que não podia ser diplomata, o diplomata tinha que ter uma representação, e eram barões, eram proprietários, ele só queria arrumar um dinheiro para comprar, como ele dizia, uma fazendola de café, não é? Mas acabou sendo guindado à diplomacia por vias traversas, porque ele era um estudioso de história, um grande leitor de história do Brasil, de mapas antigos, e acabou substituindo um velho diplomata que faleceu na questão arbitral com a Argentina, né, no começo dos anos 1890, e ele só entra na carreira diplomática, que era separada da carreira consular, em 1900, depois de ganhar os 2 casos que lhe foram atribuídos, não é? Então, é o estudo, é a preparação. Ele teve uma preparação enorme que o habilitou, ainda que como cônsul, a exercer funções diplomáticas nos anos 90, do século XIX, na defesa dos interesses do Brasil frente à Argentina e frente à França, no caso do Oiapoque, né, do território do Amapá,
Então, daí ele ingressa na carreira diplomática, mas ele também hesitava, porque ele não tinha dinheiro para ser um grande diplomata. Foi a Berlim e depois acaba sendo convidado, né? E ele tinha um conhecimento enorme da história do Brasil e da política mundial. Ele esteve na Inglaterra durante 25 anos e a Inglaterra era o centro do mundo. Então, eu diria, para entrar na carreira diplomática, talvez você precise começar a estudar desde o jardim da infância. Eu posso dizer que eu fiz um pouco essa trajetória de ser um leitor inveterado. Eu, quando ingressei na carreira, quando eu fiz o concurso, eu praticamente não estudei. Eu tinha um enorme conhecimento. Eu passei toda a minha vida em bibliotecas, mesmo na Universidade de Bruxelas. Eu não havia essa obrigação de aulas presenciais ou a frequência era pouco cuidada. Então, eu passava o tempo na biblioteca. Eu ia às aulas apenas aquelas que me interessassem, quando eu tivesse um seminário, mas aulas expositivas eu nunca fui. Passava o tempo na biblioteca lendo, chegava no exame, eu pedia o caderno das minhas coleguinhas, as belgas, e lia e fazia o concurso e pronto, fazia lá o exame, passava. Então, é isso. Para ser diplomata, você precisa ter um conhecimento amplo de toda o espectro que se exige, né? Acaba de sair um edital agora para a carreira e vocês veem lá que na pontuação do primeiro exame, né? Política internacional, que exige mais pontos, depois vem a língua, evidentemente, português, inglês, e depois vem as outras matérias setoriais, história, economia, geografia, etc. Então, é isso. Eu, não só pelo fato de ser um rato de biblioteca desde a minha infância, mas pelo fato de eu ter vivido no exterior durante 7 anos e tendo passado todo o tempo na biblioteca, eu tinha um vasto conhecimento, eu estava muito bem preparado, então me foi muito fácil passar no concurso, né? Eu conhecia praticamente todas as matérias, com exceção de direito, todo o resto eu conhecia, de leituras, então foi muito fácil. E por ter uma experiência pessoal, desde cedo, né, antes mesmo de ir para a Europa, com 20 anos eu já tinha viajado muito pelo Brasil, tinha viajado pela América do Sul, tinha sido mochileiro, então eu acho que é um pouco isso, é a observação do mundo, a leitura de todos os jornais, e eu sempre lia o Estadão, a Folha, a Gazeta Mercantil que existia na época, etc. Sempre lia tudo e então absorvia. É isso que o diplomata precisa fazer. Claro que você tem esses cursinhos preparatórios que podem dar algumas dicas, isso não substitui o conhecimento das matérias. E hoje, claro, como você tem uma exigência de conhecer a política internacional on the spot, como se diz, ou a história imediata, é a internet. Isso a gente não tinha na minha época, né? Tinha aqui na biblioteca ler livros. Hoje em dia está tudo disponível nas telas de computador, no celular. Você tem todo o conhecimento da humanidade, talvez 95% de tudo que existe de útil na humanidade está livremente disponível. Então, é isso. A pessoa precisa saber de tudo, do bom, do mal e do feio, como eu digo, né? O bom são os bons livros. Do feio é um pouco o discurso meio hipócrita das autoridades, não é? O governo americano, o governo chinês, o governo brasileiro, não é? Precisa conhecer, porque na verdade você precisa responder a questões que têm a ver com a realidade, mas tem a ver também com o discurso, né? Você não pode, numa resposta a uma pergunta do Itamaraty, por exemplo, xingar os argentinos. Xingar os argentinos é uma maneira de dizer, você não pode dizer que eles estão traindo o espírito e a letra do Tratado de Assunção, fazendo salvaguardas ilegais contra o Brasil. Isso talvez não seja adequado. Então, o conhecimento adequado da realidade, mas como essa realidade aparece nos filtros dos governos, não é? Nos discursos dos presidentes, dos chanceleres, das autoridades, é importante para poder adequar a sua resposta ao tipo de demanda feita, não é? A demanda às vezes é feita por uma questão da realidade, mas a resposta precisa ser ponderada em função de quem vai ler a sua prova, né? Além da correção formal, né, da língua, você tem que ter um conhecimento preciso das posições dos países. E as posições dos países, muitas vezes, são feitas de muita hipocrisia, não é? Sobre direitos humanos, sobre comércio,
sobre venda de armas, sobre quaisquer aspectos. Enfim, a gente está vendo isso atualmente na questão do 5G, não é? Os Estados Unidos acusando a China de querer impor o seu 5G para espionar os países, como se os americanos não fossem aqueles que espionam aliados e inimigos durante todo o tempo, não é? Mas isso é preciso ponderar no governo atual, que é absolutamente aliado dos Estados Unidos, não é? É preciso saber, então, como responder a determinadas questões que estão à disposição. Vocês podem ler todos os tipos de coisas. Eu, por exemplo, tenho o hábito de ler todos os jornais na tela e recebo todos os boletins de todas as origens, não é? Os boletins americanos, franceses, chineses, né? Eu leio muito o Shanghai Daily, leio o CGTN, leio várias emissoras de notícias oficiais e, claro, os comentaristas dos grandes think tanks internacionais. Eu passo praticamente o dia inteiro, até altas horas da noite, lendo tudo que me aparece na tela de interessante, e por isso eu mantenho um blog. Aliás, é um bom sistema para estudar. Um blog é uma espécie de repositório, de biblioteca, não é? Tudo que vocês leem de interessante, mas não tem tempo de processar no momento, copia, joga lá, e depois vocês vão buscar, e tem ali à disposição toda uma aula sobre 5G, conflito China-Estados Unidos, comércio do Brasil, União Europeia, etc. É isso que eu recomendo, ler o tempo todo e saber processar as informações. Bom, embaixador, o senhor mesmo contou agora que você passou por diversas épocas, né, da política brasileira e da política externa do Brasil, desde ditadura, a redemocratização, ao governo de diversos vieses políticos e também de cenários do sistema internacional bem diferentes. E eu gostaria de perguntar para o senhor qual que foi o seu maior desafio em toda essa carreira diplomática pelo Itamaraty? Qual que foi aquele momento mais complexo que o senhor achou que passou? Veja, a carreira, ela oferece boas oportunidades para todos os gostos. Por quê? É uma carreira de nômades. Você nunca passa mais de 2, 3 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, né? Você começa no Itamaraty, claro, em função da classificação, você vai ou para a divisão das Nações Unidas, divisão do GATT ou OMC, né, coisas de prestígio que davam muitas viagens a Genebra, Nova York, ou se você estiver no último lugar, você acaba no protocolo, no cerimonial, na administração, cuidando de secos e molhados, ou do almoxarifado, digamos assim. Não é bem assim, claro, mas tem muitas oportunidades. Quando eu ingressei no Itamaraty, eu tinha, como eu disse, uma boa preparação. O meu conhecimento de direito era muito precário e de inglês também, porque eu estudei a maior parte do tempo em francês, mas ainda assim eu passei em segundo lugar. Então eu tinha à minha disposição todas as boas divisões, né? Então, quando me apresentaram as vagas disponíveis, eu escolhi uma divisão muito desconhecida. Eu poderia ir para a DNU, Divisão das Nações Unidas, poderia ir para a Divisão de Política Comercial, essas coisas todas cobiçadas pelos diplomatas, né, para viajar a Nova York, a Genebra, etc. Acabei escolhendo a DE2. DE2 quer dizer Divisão de Europa Oriental número 2, cuidando de país socialista. Não tanto porque eu fosse marxista ainda na época, em plena ditadura militar, em 77, mas porque o chefe me convidou. Eu tinha feito uma prova de economia que eu tirei 100, então me chamaram, queriam que eu fosse trabalhar lá para dirigir uma equipe de economistas. Eu acabei aceitando, e o chefe da divisão do pessoal me perguntou qual era a minha escolha, dizendo, olha, tem DPC, tem 3 vagas, DNU tem mais 2 vagas. Eu falei, DE2. Ele falou, não, você não está entendendo, você está em segundo lugar, você pode escolher tudo isso aí, não precisa ficar com essa divisão e tal. Eu repeti DE2, ele me olhou, você tem certeza? Os meus colegas me olharam e falaram, esse cara deve ser maluco, né? Vai deixar a vaga para nós. E, no entanto, eu fui para a DE2, onde eu conheci uma economista com quem eu casei, muito parecida comigo, né? Uma grande leitora. E logo em seguida saímos do Brasil, viajamos. Então,
O que é interessante é essa facilidade de poder mudar. Eu fiquei apenas 2 anos, desde que eu entrei no Itamaraty, e o desafio era, porque eu era um opositor do regime militar, era um opositor conhecido, tanto que o SNI, eu me reunia com outros colegas acadêmicos de esquerda naquela luta pela volta à democracia, pela anistia, não é? Recebia telefonemas em casa de provavelmente agentes do SNI dizendo que sabiam que a gente iria se reunir em tal data, em tal lugar. Ou seja, a gente estava muito vigiado pelo serviço de informação. Então eu tive que, como eu disse, continuar escrevendo sob outros nomes. Tenho vários textos que eu preciso um dia recuperar em meu próprio nome durante os anos da ditadura, não é? Depois eu saí e o meu primeiro desafio foi retomar o doutoramento, que não é fácil. Você trabalhando numa grande embaixada, você praticamente não tem tempo, porque você tem recepções à noite, você tem pessoas que chegam pelo aeroporto, governadores, ministros, tem que receber, às vezes no fim de semana. Então eu fui para um país pequeno, fui para Berna, né, a capital da Suíça, onde a vida era mais pacata, inclusive porque minha mulher estava grávida, e foi aonde eu escolhi um país pequeno, com uma pequena embaixada, para retomar o meu doutoramento, que eu queria fazer. Eu tinha interrompido em 77, fui retomar só em 81, e então foi muito bom nesse sentido. Meu filho nasceu em Berna, eu retomei o doutoramento, depois eu precisava ficar na Europa, porque eu não tinha ainda terminado o doutoramento quando meu tempo da Suíça, né, que começou no final de 79, já estava terminando, então eu tinha que escolher um outro lugar na Europa, que não era fácil. Normalmente você tem uma alternância de postos, né, vai da Europa para a América do Sul, ou vai para a Ásia, então eu queria ficar na Europa. O que me sobrou foi a Iugoslávia, né, a Iugoslávia ainda unificada, aliás, foi pouco depois da morte do Tito, mas antes do Muro de Berlim, enfim, da queda do socialismo. Isso foi na primeira metade dos anos 80, e era um posto muito difícil, né? Todo país socialista é difícil, de abastecimento, de gasolina, de fraldas para crianças. Eu tinha aqui muito a Itália para fazer compras, objetos essenciais, e durante 2 invernos, por falta de eletricidade, né, casa gelada em inverno, minha mulher foi para Roma e eu fiquei em Belgrado trabalhando, e entrava em casa às 11 da noite, depois de sair da chancelaria aquecida no centro da cidade. Entrava em casa com lanterna, tomava banho só no dia seguinte e voltava para a embaixada em pleno inverno. Mas aí eu pude terminar o meu doutoramento enquanto eu estive em Belgrado, e depois voltei ao Brasil falando, bom, finalmente vou sair de um país socialista, ou seja, com penúria de abastecimento, vou voltar para um país desigual, injusto, cheio de pobres, mas pelo menos não tem problema de abastecimento. Quando eu chego de volta ao Brasil, estava no plano cruzado, e aí começou a faltar carne, começou a ter aqueles problemas todos de abastecimento, o câmbio muito alto. Aliás, foi até um favorável, porque na Iugoslávia não tinha onde gastar, mesmo com salário baixo. Eu acabei guardando dinheiro, guardando dólares, né? E você tinha, nessa época de alta inflação no Brasil, um ágio enorme sobre o dólar, 50%, 60%, né? Acabei comprando uma casa por $45 mil, né? O que não seria o caso se fosse num câmbio mais desfavorável. Mas, enfim, esse foi um desafio, a vida no socialismo, com problemas de abastecimento, e tive que me separar da minha família durante 2 invernos, né, por dificuldades da vida no socialismo. E depois, já em Genebra, que foi um terceiro posto que eu tive negociações diplomáticas em que eu, como era um grande leitor de temas científicos, de economia, não é, já achava as posições do Brasil muito complicadas. O Brasil era um país que sempre foi protecionista, intervencionista, dirigista, não é? Introvertido, não é? E nas negociações de tratados ou de grandes conferências diplomáticas, você tem aquele apelo, digamos, da globalização, da abertura, da redução de tarifas, da abertura a investimentos estrangeiros. E o Brasil não era nada disso. Então, em algumas conferências diplomáticas, você tem instruções vindas de Brasília que são desajustadas, né? Porque você está num ambiente no Brasil,
em que os lobbies empresariais, né, não é só a Fiesp e a CNI, mas também as associações setoriais, né, a BINE, a Anfávia, a ABIMAC, a BINT, todos os sindicatos de ladrões industriais, né, que protegem o mercado interno, você recebe instruções extremamente restritivas, né? Quando eu já tinha um julgamento, já tinha ultrapassado a minha fase socialista na vida, já estava bem mais liberal, você tem que defender instruções que você sabe que são inadequadas para o país, não é? Inadequadas. Isso estou falando da era Sarney ainda, quando a postura ainda não era a da abertura do Collor, não é? Numa conferência diplomática eu tive dificuldades para sustentar posturas do Brasil que eu encontrava absolutamente esquizofrênicas. Hoje acontece um pouco a mesma coisa, mas numa outra vertente, não é? Então, você tem essas dificuldades. E eu sempre fui um intelectual que expressava a minha opinião. Então, as dificuldades que eu enfrentei na carreira foi por expressar a minha opinião, escrever artigos e publicar artigos que não refletiam a diplomacia oficial, né? Eu cheguei a ser punido 3 vezes por escrever artigos e defender ideias que não eram as da política externa oficial. E como eu sempre disse que eu pensei durante todo o período lula-petista, né? Estamos falando aí de 13 anos, de 2003 a 2016, eu não tive nenhum cargo na Secretaria de Estado, ou seja, no Itamaraty, em Brasília, nenhum. Passei anos na biblioteca, porque justamente eu tinha uma postura em relação à política externa do PT muito crítica, né? Sobretudo em relação a essas alianças com governos de esquerda e esse terceiro-mundismo exacerbado da era Lula. Então me puniram dessa forma, me puniram me deixando sem cargo na Secretaria de Estado. Eu fiquei na biblioteca, continuei defendendo as minhas ideias, publicando as minhas coisas, sem nenhum problema em ser o que eu sou, que também é muito difícil no Itamaraty, não é? No Itamaraty as pessoas tendem a ser mais convergentes ou submissas, digamos, às ideias dominantes, não é? Eu nunca fui isso, então, por isso que eu digo também que a minha carreira foi um pouco diferente dos demais. E hoje a gente está vendo isso, né? Você teve um governo esquerdista, digamos assim, da era petista, que agradou alguns, desagradou outros, mas que respeitou o Itamaraty de forma geral, não é? Hoje você está tendo um rebaixamento de padrões diplomáticos absolutamente inaceitável, né? Em padrões até civilizatórios. Essa aliança com a extrema-direita internacional deixa o Brasil isolado. Um presidente que proclama o seu apreço por torturadores da ditadura militar é algo lamentável, não é? E toda a devastação que você vê na Amazônia e o desrespeito a direitos humanos e uma série de outras coisas é absolutamente constrangedor para um diplomata que tenha consciência quanto ao que isso representa em termos de imagem internacional. Eu não escondo o que eu digo e por isso eu estou sem cargo no Itamaraty novamente, desde que começou esse governo, né? São dificuldades. A maior parte dos diplomatas fica quieta, absorve, tenta sobreviver sabendo que um dia isso passa. Eu não consigo, eu simplesmente digo o que eu penso e por isso tem um certo preço, né, nessa minha atitude. Certo, embaixador, muito obrigado pela sua resposta, pela sua explanação. Eu queria voltar aqui um pouquinho agora para a estrutura do Itamaraty, mas ainda também colocando um pouco da questão política, eu queria saber, se puder explanar melhor, você já comentou um pouco, como que faz então, né, para ser indicado, para os consulados, para as embaixadas, E aí eu faço uma pergunta, um pouco do que eu acredito sobre o Estado brasileiro, né, de uma questão patrimonialista. No Itamaraty também é importante ter os amigos certos, embaixador, ter aquelas pessoas certas, ou é uma administração pública mais, de uma racionalidade mais weberiana, por assim dizer? Olha, ambas realidades são válidas. Isso, em todos os aspectos da vida, você tem um pouco de trabalho, dedicação, mérito, não é? Esforço próprio. Você se distingue pela sua capacidade de impressionar os chefes, pela sua proficiência, desempenho no trabalho e também relações. Isso faz parte da vida.
não só no setor público, mas no setor privado, talvez até no Exército, né, que é uma força, digamos, mais weberiana ainda, muito estruturada, né, baseada em cursos de formação. Então, toda a profissão, ela contém, digamos, um quantum, uma determinada parte de esforço, dedicação, mérito e um pouco de relações, não é? E claro que você tem muito no Brasil, devido às nossas tradições, isso está em Sérgio Buarque de Holanda, né? Está em muitos sociólogos, Roberto D'Amato e outros, essa coisa do quem indica, com quem você está falando, quem você pensa que eu sou. A gente está vendo isso todos os dias ainda na televisão. O Brasil ainda é um país patrimonialista, é um país do quem indica, um país do pistolão, um país da corrupção, em vários aspectos. Então, mesmo as carreiras de Estado mais estruturadas, que exigem concurso, tem um pouco da bajulação, né, do servilismo, da submissão. Então, isso menos agora, né? O Itamaraty, como vários outros serviços diplomáticos de outros países, era de famílias distinguidas, né? Aquelas dinastias de diplomatas que vêm do Império, se prolongam na República, em outros lugares, monarquias europeias ou repúblicas aristocráticas preservam essa crème de la crème, né? Os melhores, os de grandes famílias, têm os bons estudos ou têm relacionamentos, e claro, depende muito da estrutura, não é? Nós estamos finalmente numa república baseada no concurso, não é? Mas em muitos serviços diplomáticos e outros países, a pessoa entra pela janela, como se diz. O que ocorreu também na diplomacia brasileira durante muito tempo. O próprio Rio Branco, que vinha de um grande nome, mas que era um simples cônsul, né? Quando ele foi chanceler, ele próprio entrevistava os candidatos e aí descartava os mulatos, negros, por loiros ou pessoas bem apessoadas que soubessem ter uma boa apresentação em sociedade, como se diz, não é? Mas desde que se criou o Rio Branco, só se entra por concurso. Mas na carreira você tem uma parte de promoção por mérito, né, por merecimento, e promoção também por proteção, por quem indica, por pistolão, né, senador, presidente, banqueiros, grandes lobistas. Isso ocorre. Você tem na carreira, a gente já ouviu falar de o guarda-chuva mais rápido da República, ou seja, aquele cara que estava sempre pronto com seu guarda-chuva para abrigar algum embaixador, alguma embaixatriz saindo do carro, saindo do aeroporto. Você tem um cara que foi chamado de João do Pulo, né? Você teve aquele esportista brasileiro, João do Pulo. João do Pulo é o cara que vai sendo promovido muito rapidamente, pulando, né? Passando na frente dos outros, porque foi indicado pelo senador fulano de tal, pelo cicraninho, ou porque manda flores para a embaixatriz. Isso tem, mas a carreira hoje está bem mais weberianamente organizada. Você faz concurso para entrar e depois você, para ser indicado para algum posto ou para alguma vaga em embaixada, antigamente você tinha muito aquilo, você escrevia para o chefe do posto, ele se informava sobre você, e ele te convidava e você ia. Isso já não é mais possível hoje. Hoje tem todo um processo que você precisa se candidatar a 5 postos, e não quer dizer que o primeiro posto vai lhe ser dado, não é? Você pode cair no último posto porque alguém pegou um posto, mas aí depende muito. Eu, por exemplo, nunca pedi nada para ninguém e sempre recebi convites. Recebi convites porque eu era conhecido por ser um diplomata com bom conhecimento intelectual, de economia e tudo, então nunca pedi nada para ninguém para ser removido para nenhum posto ou para ser promovido, nunca. Sempre fui promovido por mérito, mas eu sei de vários que deram pulos, né? Como se diz, deram carona em várias pessoas, ou seja, pularam porque souberam elogiar o chefe, oferecer jantar e essas coisas que eu nunca fiz. Eu sempre tratei meus chefes como eu sempre tratei um agente de portaria, um funcionário subalterno. Nunca fiz distinção nenhuma de hierarquia. Aliás, eu sou um pouco anarquista, né? Os 2 princípios do Itamaraty, como no Exército, né, são a hierarquia e a disciplina. Eu sempre fui um indisciplinado
e não respeitador de hierarquia, ou seja, de contestar embaixador, né? Mais em uma reunião de coordenação para tratar dos assuntos que eu tratava, Mercosul, GATT, etc., eu muitas vezes levantava o dedo lá no final da mesa e dizia, não é bem assim, embaixador. E aí todo mundo olhava regalado, mas eu explicava qual era a minha posição. Eu nunca tive problema em desenvolver argumentos contrários ao do Itamaraty ou da chefia, se eu tinha certeza sobre as posições que eu defendia. E como eu estudava muito, né, eu nunca me contentei só com telegrama e memorando do Itamaraty. Eu, quando estava em Genebra, assinava revistas científicas, né, cuidava de propriedade intelectual, de ciência e tecnologia, de comércio. Então eu me informava sobre os temas independentemente da postura oficial. Então, hoje em dia está muito burocrático, aliás, eu diria até muito chato, porque, claro, você tem uma classificação na saída do Rio Branco, em função daquela classificação você vai ser lotado numa divisão, e depois para ir para o exterior, e aí tem essa divisão entre postos A, B, C, e até tem postos D atualmente, parece, são aqueles de sacrifício, você tem que circular. Então, se você aceitar ir para um posto C, passar 2 anos na África, ou em algum canto recuado, você depois pode ter certeza de ir para um posto A, não é? Aí depende também, pode ser um consulado em Paris, não é exatamente a melhor função. Trabalhar em consulado é muito burocrático, né? Eu, quando entrei na carreira, dizia que eu nunca trabalharia em administração, nunca trabalharia em cerimonial e nunca trabalharia em consular, por um preconceito bobo, né? Eu queria apenas os temas de política externa, geralmente da área econômica, que foi a que eu sempre escolhi. E no entanto, eu trabalhei em consulado, né? E gostei muito. Você se sente muito útil no consulado. Você tem hoje uma população emigrada brasileira enorme na Europa, no Japão e, sobretudo, nos Estados Unidos. Então, você está tratando com brasileiros que saíram do país porque o país não oferece condições de emprego, né, de vida digna. Muita gente vai tentar a vida fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e eles precisam. O Brasil é um país fascista, né, que exige que você prove que você está vivo, que você recolheu imposto de renda, que você votou, que você se alistou no serviço militar, e etc, etc. Então, o consulado desempenha um papel importante para esses brasileiros imigrados que têm familiares no Brasil, que têm coisas a tratar e dependem para certidão de nascimento, passaporte, todo tipo de documento. E ainda te obriga a votar, não é? O voto não é um direito, é uma obrigação. Então, o consulado é um bom setor, mas cerimonial e administração eu nunca trabalharia. Mas, enfim, sempre tem coisas interessantes a aprender. E geralmente se aprende muito em situações adversas, não é? Situações, postos difíceis de sacrifício. Você tem que enfrentar a burocracia de um país atrasado como o nosso, por exemplo. Dificuldades de transporte, de alimentação, de eletricidade, de serviços médicos para você ou para sua família. Então, e depois você sabe que você vai mudar em 2 ou 3 anos, não é? Você nunca passa muito tempo. Na Secretaria de Estado, se você está descontente com o chefe ou com o trabalho, você pede para ir para outro lugar, você negocia e acaba mudando de divisão. No exterior é muito difícil, né? Porque você é removido por pelo menos 2 anos, geralmente 3, e aí você tem que enfrentar as circunstâncias. Eu, felizmente, como sempre, recebi convites para embaixadas e tive bons postos. Eu nunca tive nenhum problema, nem com chefia, nem com trabalho. Mas, às vezes, tem gente que se sente infeliz num pequeno posto, com um chefe chato, não é? Isso acontece. Eu, quando estive na Iugoslávia, que foi o único posto, digamos, mais difícil que eu tive na minha carreira, porque eu servi 2 vezes na Suíça, servi em Paris, servi em Montevidéu, servi nos Estados Unidos. Em Belgrado, o embaixador queria que eu, quando fizesse mala diplomática, que a gente tinha mala diplomática para Genebra, queria que eu trouxesse um monte de produtos para ele, né, comprasse um monte de coisa que não tinha lá na Iugoslávia. Eu nunca fiz isso. No máximo eu trazia uma coisa ou outra, mas não ficava de ajudante de ordens, né? Como fazem os soldados com seus generais. Então, eu sempre tinha uma postura tranquila e sempre me beneficiei
das situações mais difíceis e das melhores, né? Viajando, estudando, lendo, fazendo doutoramento, frequentando seminários em think tanks. Em Paris dei aulas também, na Sorbonne. Nos Estados Unidos fiz palestras nas universidades, até na Academia Diplomática Americana, não é? Isso porque, como eu publico, como eu escrevo, tenho livros, artigos, recebo muitos convites, e no Brasil também. Os 13 anos que eu não trabalhei para a Secretaria de Estado em Brasília, eu viajei muito, tinha muitos convites de universidades justamente pelo Brasil inteiro, viajava muito, escrevia, publicava. Então é isso, o Itamaraty é um pouco o que é as corporações de ofício, um pouco o mérito, o trabalho, dedicação e um pouco o relacionamento, não é? O famoso quem indica ou quem são os seus amigos nos estratos superiores, não é? É isso. Bom, embaixador, primeiramente, muito obrigado pelas suas respostas. Está sendo um podcast muito interessante. E agora eu ia te pedir para falar um pouco sobre suas prospecções para o futuro do Itamaraty, da política externa brasileira. O que o senhor vê que vem adiante aí para a gente? Olha, vocês sabem que nós estamos atravessando um governo diferente, para não dizer que é um governo bizarro ou esquizofrênico, não é? É a primeira vez na história do país que nós somos governados pelo que eu chamo de novos bárbaros. Novos bárbaros são pessoas ignorantes. Eu nem os classificaria de direita ou de extrema direita ou de conservadores, porque eles não conseguem ser nem isso. Eu me refiro à família presidencial, ao próprio presidente e aos assessores mais chegados. O governo tem outras pessoas com boa formação, evidentemente, não é? E na diplomacia você tem um corpo profissional muito qualificado, mas você tem um bando de loucos que estão orientando a política externa, né? Bando de loucos ou ineptos e despreparados, a começar pelo próprio presidente, pelo seu guru da Virgínia, que eu chamo de Rasputin de subúrbio, né? Ou subsofista da Virgínia, que é um absolutamente inepto. Enfim, ele já foi um pouco tudo na vida, desde astrólogo, muçulmano, esquerdista, e hoje ligado a essa nova direita chamada alt-right, que é essa direita conservadora, tradicionalista, antiglobalista, o que é uma postura absolutamente esquizofrênica, né? Eu não vejo como é que um diplomata pode ser antiglobalista ou antimultilateralista, não é? Isso é uma contradição nos termos. Infelizmente, então, nós temos padrões de política externa em desacordo com toda a tradição. E olha que eu fui um opositor do chamado lulupetismo diplomático, né? Mas eu costumo comparar a política do lulupetismo diplomático e a atual, digamos, a duas pizzas, né? Esses gráficos de economistas em que você tem fatias, né, que representam as diferentes porções, né? No gráfico de economista você tem porções do orçamento que vão para saúde, educação, transportes, etc, etc, dívida pública. Então, na pizza do Itamaraty você tem uma massa que é aquela da diplomacia profissional, e sobre a massa você estende os seus produtos em função das suas preferências, né? Um pouco de alite, um pouco de pepperoni, ou de calabresa, ou portuguesa, ou seja lá o que for. Então, o que vai em cima da pizza, ou seja, da classe profissional da diplomacia, que é muito bem formada, tecnicamente capacitada, são as orientações do presidente ou do chanceler. E no lulupetismo, você tinha uma identificação muito grande com a diplomacia tradicional brasileira. Nós éramos desenvolvimentistas, terceiro-mundistas, multilateralistas, pela integração, pelo diálogo norte-sul e pela cooperação internacional, pela não reciprocidade nos acordos internacionais, de preferência a países em desenvolvimento, e a fatia do lulupetismo mesmo, essa aliança com governos de esquerda, né, com os bolivarianos, com Cuba, e essas posturas terceiro-mundistas exacerbadas e anti-americanas, anacrônicas, né, anti-imperialistas e anti-americanas anacrônicas, isso era uma fatia muito pequena da pizza. Digamos que numa pizza tinha uma ou duas fatias no máximo do lulupetismo, né? O resto era o que a gente sempre foi, GATT, Mercosul, multilateralismo, terceiro mundo, enfim, então não mudou muito.
O que você tem hoje é a pizza, a massa igual a dos diplomatas, e sobre a massa se estende um ketchup, um molho insosso, olavo bolsonarista, absolutamente intragável, não é? Que é essa do antiglobalismo, antimultilateralismo, coisas que nos fazem sentir vergonha. Então, é muito constrangedor para um diplomata hoje em Genebra, em Nova York, grudar nos Estados Unidos e votar com os Estados Unidos sobre sanções unilaterais, o que é até uma burrice enorme, porque se você apoia os Estados Unidos em imporem sanções unilaterais contra Cuba, não é? Como foi o caso recentemente, você está dizendo que os Estados Unidos também poderão adotar sanções unilaterais contra você, o que, aliás, eles já fizeram. Já introduziram salvaguardas ilegais sobre exportações de aço e de alumínio do Brasil, não é? Ou seja, o fato de você desprezar o direito internacional para seguir os Estados Unidos, que são uma potência arrogante, significa que você se coloca em descompasso com os seus vizinhos, com parceiros, etc. Agora mesmo está acontecendo algo horrível na diplomacia brasileira, não é? A presidência do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, criado sob iniciativa do Brasil, não é? No governo JK, final dos anos 50, o Brasil propôs uma espécie de plano Marshall de ajuda externa para o desenvolvimento da América Latina, acabou não saindo, saiu o BID, e nesse arranjo se acertou que, desde 1960, que o presidente do BID seria sempre um latino-americano, e que o vice-presidente seria um americano, enfim, dos Estados Unidos, mas que um latino-americano dirigiria o BID. Então, agora o Trump resolveu, como ele é um ser unilateral e arrogante, resolveu designar um presidente americano para o BID, assim como ele colocou um presidente americano no Banco Mundial, geralmente coloca, mas poderia ser um europeu também. E o Brasil saiu apoiando isso, que é uma coisa horrível do ponto de vista da solidariedade latino-americana. Todos os outros latino-americanos, inclusive ex-presidentes, reclamaram da postura americana, e o Brasil foi o único país que até agora se pronunciou a favor dessa posição. Hoje mesmo saíram nos jornais, está na Folha de São Paulo hoje, declaração de vários ex-chanceleres brasileiros e de ex-ministros de economia falando dessa situação. É muito constrangedor para o Brasil apoiar um governo como o Bolsonaro, não é? Que tem posturas absolutamente discordantes da maior parte da comunidade internacional, seja em meio ambiente, que é um caso notório, não é? Seja em direitos humanos, igualdade de direitos da mulher, etc. Então é uma situação muito constrangedora para os diplomatas. A maior parte está quieta, não é, calada, provavelmente desconfortável, porque o Brasil, não o Brasil, mas o governo brasileiro adotou posturas inconvenientes em relação ao seu próprio passado, não é, de meio ambiente, direitos humanos e vários outros temas que contradizem um pouco a nossa história. E, bom, eu não tenho nenhum problema em expressar a minha opinião, como eu sempre fiz, e já desde o ano passado escrevi 2 livros, né? Um está livremente disponível no meu blog, chamado Miséria da Diplomacia, e o subtítulo é ainda mais devastador, chamado A Destruição da Inteligência no Itamaraty, e é o que você está assistindo, né? Quando um diplomata fala contra o globalismo, não é? E contra o multilateralismo, ele está sendo pouco inteligente, para não dizer que ele está sendo totalmente estúpido, né? E agora publiquei um outro livro que chama O Itamaraty num Labirinto de Sombras, e realmente é o que a gente está passando, né? Sombras, essa postura obscura, não só em questões de política externa, em diplomacia, mas em vários outros temas, armamentismo, enfim, ataque à democracia, não é? Fechamento do Congresso, do STF, volta a um estado de tipo policial militar, como nos tempos da ditadura, enfim, tudo isso é muito constrangedor. Então, mas isso passa. Eu acredito que os jovens que pretendem seguir a carreira diplomática devem continuar estudando e devem fazê-lo, não é? O concurso vai ser mais ou menos a mesma coisa, algumas questões talvez vão ter algo a ver com essa postura idiota do antiglobalismo, não é? Mas quem é inteligente saberá responder adequadamente, não é? E depois isso passa. Essa é uma doença de pele que vai passar aplicando uma pomada multilateralista, não é?
e voltando pessoas inteligentes ou sensatas, simplesmente sensatas, à direção do país e da diplomacia, você vai voltar a ter uma diplomacia de qualidade, como sempre foi a do Itamaraty. Então, não é por um constrangimento temporário que vocês vão deixar de seguir a carreira diplomática. Como eu disse, eu entrei na carreira diplomática em plena ditadura militar, quando eu era absolutamente contrário à ditadura, queria derrubar a ditadura, e continuei trabalhando contra a ditadura durante os meus primeiros 7 anos da diplomacia, né? De 77 até 85, eu escrevi com outro nome contra a ditadura e propondo um governo democrático, não é? Eu já não tinha mais aquela velhidade de implantar o socialismo no Brasil, mas todos lutávamos pela democracia, não é? Porque a gente estava sob um regime de censura ainda, não é? E um regime, enfim. Eu acredito que o regime militar não foi tão estúpido quanto esse, era um regime muito mais tecnocrático, não é? E com menos militares do que atualmente. Você tinha algumas personalidades de projeção na economia, na diplomacia mesmo, que foi, aliás, muito conduzida pelos próprios diplomatas, não é? E você tinha alguns broncos militares aqui e ali, mas eram muito poucos, né? Hoje em dia você tem militares um pouco, mas não por isso. Os militares são muito bem treinados hoje e são democráticos, mas o presidente é um gorila da ditadura, né? Uma pessoa capaz de elogiar um torturador da ditadura, não é? É alguém que tem um desvio de caráter, não é? Aí é um problema de caráter. E essa submissão aos Estados Unidos é algo vergonhoso, como está ocorrendo atualmente, não é? E não apenas vergonhoso no plano diplomático, pode até prejudicar o país. O fato de você fazer uma campanha contra o vírus chinês, chamado de coronavírus, ou ser contra o 5G da Huawei, porque os chineses vão espionar o Brasil, é algo, aliás, totalmente hipócrita, né? Como se os Estados Unidos não penetrassem as nossas criptografias, nossos serviços de inteligência o tempo todo, né? O que eles sempre fizeram. Então, por interesses comerciais, eles estão fazendo isso, e é uma pena que isso possa prejudicar o Brasil, porque os Estados Unidos estão atrasados em 5G, não é? Se depender dos Estados Unidos, o nosso 5G americano, digamos assim, só vai vir aí por 21 ou 22, né? Enquanto que a China já está implantando 5G rapidamente. Isso é algo absolutamente essencial do ponto de vista econômico, não é? E também as posturas absolutamente erráticas do governo vão impedir que um objetivo que estava há 20 anos na agenda, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, entre em vigor. Provavelmente não vai entrar em vigor enquanto o Bolsonaro for presidente. E não só por questão de meio ambiente, né? Por outros problemas também. Da mesma forma, o ingresso na OCDE depende, digamos, de que o Brasil seja compliant, ou seja, atenda aqueles requisitos de combate à corrupção, de lavagem de dinheiro, não é? Que é o caso do COAF brasileiro e do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional da OCDE. Né? O governo Bolsonaro mentiu para a população, o candidato mentiu, né? Grudou no Moro para ser eleito e justamente está lutando contra os esforços de luta contra a corrupção do MPF, dos juízes. Isso vai ser um obstáculo para o nosso ingresso na OCDE. Voltaremos a ter um governo normal, não é? De outra orientação, não necessariamente de esquerda, mas de outra orientação que, sobretudo, não seja tão estúpido quanto o governo atual, não é? Porque o que eles são, antes de mais nada, antes de serem de direita, conservadores, eles são basicamente estúpidos, os donos do poder, né, da própria família. Mas isso passa e o próprio Itamaraty vai voltar a ser o que ele sempre foi. Muito obrigado a vocês. Muito bem, internacionalistas. Antes de terminar o episódio de hoje, a gente vai fazer o nosso tradicional ping-pong, que é o quadro que a gente faz algumas perguntas sobre os gostos do nosso convidado. Então, a primeira pergunta, embaixador, qual seria seu livro de cabeceira? Aquele livro que você tem grande apreço e indicar para todo mundo ler. Olha, eu recomendo o Don Quixote, né? O Don Quixote é a primeira novela no sentido moderno, né? Ou seja, ele mistura um pouco daquele
herança medieval dos cavaleiros, né, da honra, da defesa dos pobres e oprimidos, com o idealismo de um cidadão. E eu sempre gostei do Don Quixote, talvez porque eu seja um pouco parecido com ele, né? Logo no começo do Don Quixote, o Cervantes escreve que ele leu muito, passou noites e noites lendo e secou o cérebro dele, então ele saiu de cavaleiro e tal. O meu cérebro ainda não secou por eu ter lido muito, mas o Don Quixote é um romance absolutamente fabuloso, porque ele trata de coisas universais. O idealismo humano, a vontade de ser prestativo e os erros que se fazem na vida, os equívocos, né? Então eu recomendo muito Don Quixote, ele está na minha mesa de cabeceira. E, infelizmente, eu não posso recomendar muita literatura, apesar de que eu também leio alguma literatura, porque eu leio muitas ciências sociais. Estou sempre lendo livros de história econômica, o meu Kindle praticamente é todo lotado de história e história econômica. Então, eu aliás, estou até escrevendo um romance que é meio biográfico, digamos, que se chama precisamente Rato de Biblioteca, e que é justamente a história de um rato de biblioteca, aquele que passou a vida em biblioteca, que aprendeu a ler, e que viaja pelo mundo com o seu chefe, o seu amo, o seu senhor, o que seria eu, não é? Então, nas minhas viagens pelo mundo, carregando o rato para lá e para cá, que é um rato mais... Isso me lembra um pouco um romance que eu li de um jornalista brasileiro chamado, se não me engano, Alexandre Raposo, que muitos anos atrás ele fez um romance chamado Memórias de um Diabo de Garrafa, que é um diabo de garrafa, concebido 500 anos atrás por uma dessas feitiçarias e que fica encerrado numa garrafa, mas que se comunica por telepatia ou por essas coisas mentais, né, por transmissão de pensamento com seus vários donos, e os donos são os mais variados possíveis nos últimos 500 anos, acaba no Brasil, claro, mas esse diabo de garrafa passa muitos anos na biblioteca do Vaticano e fica lendo todos aqueles livrinhos proibidos do Index Librorum Prohibitorum, né? É um romance que eu recomendo, Memórias de um Diabo de Garrafa, é um romance universal, como um Goethe, como um Tolstói, como um Dostoiévski, mas esse Memórias de Diabo de Garrafa eu gosto muito porque ele expressa um pouco a minha deformação pelos livros, pela leitura, pela quietude das bibliotecas, né? Eu passei anos e anos em bibliotecas, geralmente eu me relacionava com as bibliotecárias para entrar dentro da biblioteca e procurar nas estantes os livros, em vez de ver ficha em catálogo, eu sempre entrava pelas estantes, o que eu sempre faço, lá no Itamaraty, eu entro pelas estantes e fico vendo os livros, vou tirando, vou vendo, levo para casa. Então eu recomendo isso, Don Quixote, Memórias de um Diabo de Garrafa, e muito do que a pessoa gosta. Tem pessoas que têm hobbies artísticos, literários, né? O meu hobby é ler história, economia, um pouco de política, enfim, e todos os meus livros, enfim, são um pouco sérios demais, não é? Mas eu prometo fazer o meu romance semi-biográfico chamado Um Rato de Biblioteca algum dia. Que incrível. E continuando na parte da recomendação, teria algum filme que o senhor também sempre recomenda para todos, ou até mesmo uma série? Muitas pessoas aqui falam série. Eu não sou muito de perder tempo com televisão. Televisão é só notícia, porque eu passo meu tempo lendo. Mas filmes, eu gosto dos bons filmes europeus, os clássicos. Eu não gosto muito de Hollywood, aquele sock punk bung, né? Aquelas catástrofes enormes. Eu acho isso meio ridículo, mas Hollywood também tem grandes filmes baseados em obras literárias ou grandes dramas, mas eu gosto, por exemplo, do Armata Brancaleone, né? Os filmes italianos eu adoro, o Exército de Brancaleone, que é um pouco hoje, né? Os malucos, os cruzados que vão para a Terra Santa, claro que não vão para lugar nenhum, mas Armata Brancaleone é um pouco um filme que eu adoro. Gosto de western clássicos do Sérgio Leone, né? O Bom, o Mal e Feio, Era uma Vez no Oeste, né? Esses grandes filmes do Sérgio Leone, os grandes filmes italianos. A Itália perdeu muito, mas ela tem
grandes cineastas, né? Eu gosto muito de alguns dramas psicológicos da Itália, baseados em escritores, Leonardo Ciaccia, né? Cadaveri Eccellenti, né? Cadáveres Excelentes, sobretudo aquele drama na Sicília, da máfia, de assassinatos. Então eu sou um cultor de filmes cult, como se diz, não é? Eu acredito que o filme tem uma função extremamente importante, mas eu prefiro filmes de reflexão do que filmes de ação. Assim, os filmes de ação são para a juventude, para se divertir, é muito besteirol, né? Mas filmes reflexivos sobre a vida, aliás, eu gosto muito, como eu disse, de filmes de reflexão italianos. Tem um filme mais recente que se chama Va dove ti porta il cuore. Não sei como é que se chama em português, eu vi até no Brasil, mas esqueci o título em português, Aonde o Teu Coração Mandar, não sei, alguma coisa assim, né? Os filmes italianos, filmes franceses, são extremamente significativos, porque eles traduzem uma literatura clássica, não é? Enquanto que Hollywood é um pouco mais do sock punk bung, como eu digo, e isso eu dispenso. Muito bem. Bom, embaixador, uma pergunta também que a gente sempre faz é se você pudesse escolher alguém para ter um jantar, aquele jantar para conversar, aquele jantar mais íntimo, vamos dizer assim, com alguém, pode ser alguém já falecido ou ainda vivo, quem você gostaria de ter esse jantar? Olha, eu conheci em Paris, na casa de uma grande historiadora grego-brasileira, Kátia Matoso, um historiador econômico que eu aprecio muito, David Landes, né? David Landes tem um livro chamado A Riqueza e a Pobreza das Nações, né? Porque algumas são tão ricas e outras são tão pobres. Eu o convidaria para um jantar, para falar com ele, inclusive porque o livro dele é muito bom em geral, na história econômica, mas na América Latina é muito ruim e no Brasil é catastrófico. Na América Latina um pouco com essa bobagem que se consome na Academia Americana da teoria da dependência, né? Essas bobagens do Fernando Henrique Cardoso, enfim, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, e a América Latina, no livro do David Landes, é um pouco teoria da dependência, que eu acho uma bobagem monumental. E no Brasil, ele acha que o Fernando Henrique foi neoliberal, que corrigiu aquelas virtudes protecionistas, ou aqueles vícios protecionistas do Brasil, e o Brasil nunca foi neoliberal, né? Então eu convidaria o David Landes para conversar. Ele infelizmente já morreu, mas eu mandei algumas correspondências para ele, falando o que eu pensava do livro dele. Outro que eu convidaria, na verdade outra, digamos, porque era um homem e virou mulher, é Deirdre McCloskey, né? Ele era Donald McCloskey até os 40 anos, depois fez uma operação, enfim, aliás, até descrita num livro que ela tem, Crossing, né? Eu encontrei com ela em Santa Maria o ano passado, num debate, mas eu li os livros de história econômica dela. É uma personagem fascinante, não só pela coragem dessa mudança de sexo, operação, e assumir uma nova personalidade, mas sobretudo pelo conhecimento que ela tem de economia. Economia não é só a microeconomics ou a economics, né? Também é história econômica, pensamento econômico. Ela é isso um pouco. Ela tem uma série de vários livros sobre as virtudes burguesas, não é? Não sei se já traduziram para o português, que eu li, gosto muito, e eu me identifico muito com ela, assim como com outros economistas do desenvolvimento, não é? Que eu também leio. O próprio Jared Diamond eu convidaria facilmente, né? Autor de Armas, Germes e Aço, Colapso e vários outros livros. Eu leio há muitos anos o Jared Diamond, desde quando ele era um jovem naturalista, editor da revista Discover para jovens. Então tem várias personalidades que eu convidaria para a mesa, para jantar, não é? Hoje em dia, entre os vivos, não sei quem é o Roberto Campos, por exemplo, que eu no início achava ele um entreguista, né? Chamava de Bob Fields, quando eu era um jovem esquerdista, e que depois aprendi a respeitar pelo conhecimento econômico, pelas posturas corajosas dele de defender investimento estrangeiro e uma postura desenvolvimentista inteligente. Não, o Brasil tem esse problema de a gente gostar do capital estrangeiro, mas odiar o capitalista estrangeiro, né? É uma coisa de amor e ódio em relação ao capital estrangeiro. E o Roberto Campos, ele encarnou um pouco como diplomata, como economista, como eu. Ele era um
filho de uma lavadeira, digamos, ou de uma costureira, né, que se fez pelo estudo. Ele no seminário, eu nas bibliotecas, enfim, e ele se tornou um grande diplomata, mas foi muito escorraçado no Itamaraty também, porque ele tinha posturas que não se conformavam muito com o nosso terceiro-mundismo tradicional, né? São personalidades que eu conversaria tranquilamente, sem problema. E também marxistas, né? Florestan Fernandes foi um grande sociólogo brasileiro, eu aprendi a ser sociólogo com Florestan Fernandes, mas depois fiz uma crítica muito forte das posturas do Florestan Fernandes na última fase da vida dele, mas é uma pessoa com quem eu conversaria sem problemas. Eu não tenho nenhum preconceito da extrema esquerda, da extrema direita. Eu convidaria muita gente para conversar, desde que a pessoa fosse inteligente, ou seja, que não seja sectária, e que a pessoa aceite uma conversação que eu chamo de socrática. Socrática é aquele diálogo em que você vai argumentando pela lógica, pela demonstração, buscando a verdade, não é? Então, eu recuso apenas os sectários, os fundamentalistas, os true believers, como eu chamo, né? Se a pessoa for um esquerdista ou um direitista e souber argumentar, eu dialogo facilmente. Muito obrigado, embaixador. E qual país, assim, você diria que você conheceu e foi o mais interessante? O que mais te fascinou quando você estava lá? Olha, eu morei 2 vezes na Suíça. A Suíça é um belo país para se morar, mas os suíços são muito chatos, né? A Suíça talvez fosse melhor se tivesse mais italianos, né? O italiano é um pouco como a gente, só que aí ela não funcionaria tão bem como ela funciona com os suíços, né? Tem essas piadinhas, né, entre inferno e paraíso, em que você vai combinando as diferentes qualidades, idiosincrasias de cada povo, né? Juntando espírito italiano, gastronomia francesa, eficiência na mecânica alemã, né? E tira fora a comida inglesa, né? Ou a bagunça italiana, não é? Ou a burocracia portuguesa e brasileira, enfim. É difícil você caracterizar um país ideal, porque os países eles têm um quantum de atratividade e também tem aspectos mais sombrios. Estados Unidos, por exemplo, é um país que eu nunca quis ir. Eu sempre fui europeu, né, porque eu venho de origem europeia e morei na Europa há muito tempo. Quando o embaixador Rubens Barbosa me convidou para ir para Washington, eu recusei a primeira vez, porque eu tinha aquele preconceito contra a grosseria americana, não é? Que a gente vê em filmes de violência, etc. Recusei uma primeira vez, e minha mulher disse, não, vamos sim. Aí eu aceitei, fui e gostei. Por quê? Claro que Washington é diferente de você morar naquela caipirolândia americana que tem lá no interior, né? Aqueles Virgínia, né? Pelo Trump, né? Você tem grandes think tanks, você tem grandes universidades. Então, eu gostei dos Estados Unidos porque é uma vida muito fácil, muito pragmática, né? Eles são muito bem organizados. Do ponto de vista de leituras, de acesso à documentação, é muito bom. Eu cresci muito nos Estados Unidos em termos de intelecto, de conhecimento, porque você tinha prêmio Nobel falando em Washington, num think tank, numa universidade. Toda semana você tinha um cara desses brilhantes, né, falando em algum lugar, você ia para ouvir, até para fazer perguntas, interagir, entende? Então eu conheci muita gente nos Estados Unidos, mas não é um país que eu gostaria de morar, não, porque você tem esse resquício do racismo americano, que é uma coisa horrível, né? O racismo americano foi tão desumano e cruel quanto o apartheid na África do Sul, e talvez até mais, né? Você tinha linchamentos de negros até os anos 50, praticamente. Agora, a Europa me agrada muito, né? A Europa me agrada muito porque eu tenho esse espírito europeu de cultura, de viagens, de gastronomia, de vinhos, de livros, de cafés, mas eu reconheço que os Estados Unidos são mais fáceis para morar, eles são mais pragmáticos, mais modernos. Na Europa é um pouco atrasadinha, no sentido das conexões, de acesso a bibliotecas e a documentos online, né? Os Estados Unidos se oferece mais. Então eu fico um pouco entre a gastronomia e turismo europeu e as facilidades de pesquisa de universidades e think tanks americanos, né? O ideal seria que estivesse num único lugar,
mas isso é impossível. A Suíça, por exemplo, é um bom país para morar, mas como eu disse, o suíço é um cara que, se você estaciona um pouco errado, ele telefona para a polícia vir lhe multar, não é? Então, a Itália eu conheço muito bem, fui dezenas de vezes à Itália, adoro a Itália, mas a Itália é uma bagunça, né? A Itália é uma bagunça, você manda uma coisa pelo correio, você nem sabe se vai chegar, não é? A burocracia e também tem muita corrupção, né? Eu fui muitas vezes à Itália, não tinha uma semana que eu não fosse à Itália que não tivesse uma manchete no jornal da Calábria ou da Sicília dizendo assim, sindaco arrestato, né? Ou seja, prefeito preso, né? Por corrupção. A Itália é um pouco o que nós somos, né? Então, ela é muito agradável, sobretudo a comida italiana, o turismo, né? É o país de maior densidade cultural do mundo, com exceção talvez da China, né? Mas é também um país meio, como é que se diz, problemático, né? A gente vê a Operação Manipulite na Itália foi totalmente desmantelada pelos políticos, como estão fazendo aqui no Brasil com a Operação Lava Jato, não é? Então, o ideal seria que você tivesse um composto, um mix de boas qualidades, organização suíça, gastronomia italiana ou francesa, mecânica alemã, não é? E bibliotecas americanas, enfim, tudo isso reunido num único lugar, não é? Mas nem sempre é possível ter. O Canadá eu considero um país razoável, não é? É um país muito bem organizado, muito aberto aos estrangeiros, etc. O problema é que no inverno você tem menos 40, não é? Aí você tem 6 meses de escuridão. Mas, enfim, o Canadá é um país que eu acho que se o Brasil tivesse um pouco mais de Canadá na nossa estrutura, organização, seria um bom país, né? Um país que não é arrogante, que faz cooperação internacional e trata bem os seus imigrantes. É um país muito acolhedor, não é? Eu prefiro o Canadá do que a Austrália, por exemplo, que ainda tem muito redneck inglês lá. Os ingleses eu não sou muito apreciador não do estilo inglês, mas enfim, é isso. Eu acho que a gente deve buscar na vida aquilo que tem de melhor. Eu, por exemplo, morei na China, achei a China fabulosa, né? A despeito de ser uma ditadura orwelliana perfeita, né? Uma autocracia extremamente opressiva no plano das comunicações. É um país fascinante pela cultura, pela energia do seu povo e que já pode ser considerada a maior economia capitalista do mundo. Não é? Eles são capitalistas, só que tem um partido comunista no poder, mas eles ainda vão surpreender o mundo. É isso. Certo, embaixador, muito obrigado pela resposta. E agora, eu queria te perguntar, eu acho que para a gente finalizar e passar então para a próxima parte, quem você acha que é o nosso maior diplomata? Apesar de saber que esse cargo e o nome nem sempre existiu, eu acho que a pergunta continua válida para a gente refletir sobre quem que impactou e ajudou a construir essa grande nação que é o Brasil. Olha, é difícil essa resposta, todo mundo responderia o Rio Branco, né? Eu considero o pai do Rio Branco, o Visconde do Rio Branco, um diplomata ainda maior do que o filho. O filho teve aquela sorte de, sendo um mero cônsul, mas um cônsul que tinha muitas leituras de história, de cartografia, de ter sido guindado a uma posição superior pela defesa que ele fez de 2 casos de fronteiras, mas o pai dele foi muito melhor. O pai dele era um professor de matemática, de família modesta, mas que estudou muito, era professor de matemático na escola naval, alguma coisa assim, e que foi ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, chefe de governo, não é? Chefe de gabinete, que teve missões no Prata, numa fase em que nós tivemos problemas muito complicados no Prata, foi um grande diplomata. Criou a consultoria jurídica do Itamaraty em 1867, se não me engano, e foi ele mesmo consultor jurídico. Apesar de ser um engenheiro, matemático, ele fez muitos pareceres em direito internacional privado. Então eu considero que o Visconde do Rio Branco foi um grande diplomata. Agora, claro, ele servia um governo de 2 partidos, né, num regime escravista, e ele era um conservador, mas foram os conservadores que fizeram as reformas. Todas as 3 leis, digamos, de abolição, digamos assim,
foram feitos pelos conservadores. Ele mesmo fez a lei do ventre livre, em 1872, se não me engano. Depois teve a lei dos sexagenários, 83, e finalmente a abolição em 88, atrasada. Mas se o governo tivesse enveredado pela postura que o José Bonifácio, o Hipólito da Costa propunham para o Brasil em 1822, 1823, ou seja, abandonar o tráfico, abandonar a escravidão, o Brasil poderia ter sido muito diferente. Infelizmente não foi possível. Nós tivemos grandes estadistas que propuseram reformas e elas não foram cumpridas, começar pelos José Bonifácio, Hipólito da Costa, Mauá, Joaquim Nabuco, né, que propunha abolição com reforma agrária e educação das massas, Monteiro Lobato, e depois, claro, tivemos o Barão do Rio Branco, grande diplomata, sem dúvida nenhuma um grande diplomata, mas era muito personalista e muito misógino também. Ele não admitiu nenhum mulato na carreira, não é? Era contra o ingresso das mulheres, nunca fez concurso para o Itamaraty, ele mesmo que admitia os diplomatas, e nunca fez relatório, aliás. O Brasil tinha relatórios desde 1831, continuou tendo até os anos 70 e 70, aqueles relatórios anuais do Ministério. O Rio Branco nunca fez nenhum. Na sequência do Barão do Rio Branco, eu colocaria o Oswaldo Aranha, que foi chanceler numa fase crucial, em que o Brasil poderia ter ficado como a Argentina, ou seja, apoiando os nazistas, né, os fascistas, e a Argentina ficou apoiando o neutro, mais simpático ao eixo, até 45 praticamente. E você tinha um bocado de nazista no governo brasileiro, né, o Góes Monteiro, Dutra, Filinto Miller e vários outros. Enfim, o próprio Vargas era um fascistão, né, um positivista, um castilhista, mas um autoritário, um ditador, né? O Oswaldo Aranha, que foi integralista na juventude, como foram muitos brasileiros, né? Pela ordem, pela eficiência suposta do fascismo, ele se tornou um democrata ao ser embaixador em Washington, né? E depois ele adotou uma política muito positiva para o Brasil, não só de defesa das boas posições na guerra, mas de propostas para o desenvolvimento do Brasil. O Vargas o sabotou. Se ele tivesse sido presidente em alguma oportunidade, seja em 34, seja em 38, se tivesse tido eleições, seja em 45 ou 50, o Brasil seria um país muito diferente. Ele tinha propostas durante a guerra de fazer do Brasil um país desenvolvido, que infelizmente não foram seguidas, né? Então ele foi um grande diplomata, e eu acredito que depois dele nós tivemos outros bons diplomatas, mas que estão num perfil menos desafiador, né? Celso Laffer foi um grande diplomata, um grande chanceler, mas numa fase em que você tinha um presidente esclarecido, né? Fernando Henrique Cardoso, que também foi chanceler, um bom chanceler e foi um excelente presidente. Tudo concorria para uma diplomacia excelente. Então, eu colocaria nessa ordem Visconde do Rio Branco, Barão do Rio Branco, Oswaldo Aranha, depois o Fernando Henrique, Celso Laffer, mas o Lampreia também, como chanceler do Fernando Henrique, foi um grande diplomata, não é? E, então, esses são os grandes diplomatas. Eu acredito que talvez a gente volte a ter algum grande diplomata na diplomacia brasileira, estaríamos precisando, não é? Infelizmente, estamos entregues a antiglobalistas, o que é absolutamente ridículo para os diplomatas. Assim esperamos. Bom, enfim, pessoal, esse foi mais um Pode Rir, né? Eu queria agradecer imensamente a presença do embaixador Paulo Roberto Almeida aqui. É uma honra tê-lo conosco. Foi praticamente uma aula que a gente teve aqui. Foi um baita episódio. Muito obrigado de verdade. E sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Muito obrigado, meus caros. Eu agradeço essa oportunidade. E a minha única recomendação é essa: estudem, leiam o tempo todo. Eu só não leio quando eu estou tomando banho. O resto do tempo eu estou sempre lendo um livro no computador, no celular, no meu Kindle, entende? É a única condição para ser esclarecido e tomar posições corretas, é se informar muito bem o tempo todo. Muito obrigado. Muito obrigado ao ouvinte de sempre, muito obrigado ao embaixador. Foi muito interessante esse episódio, agradeço demais a participação. Bom, meus queridos, muito obrigado pela presença. Novamente, embaixador, muito obrigado por ter aceitado o convite.
Vou confessar isso aqui gravando para os nossos ouvintes, a gente ficou bastante ansioso aqui da gravação sobre se seria possível, então a gente deixa registrado e esperamos que vocês também tenham ouvido com essa ansiedade que a gente gravou e que a gente fez o convite esse episódio. E eu convido-os também a acessar, a gente vai deixar disponível alguns livros que o embaixador tem disponíveis na internet gratuitamente, o link também para os títulos dele na Amazon através de e-book e para o site blog dele também, que tem ótimos materiais e maiores explanações tanto sobre a nossa política externa quanto sobre a entrada no MRE, que é o Diplomatizando. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Então, até a próxima vez. Quando terminar o governo maluco, ou depois que terminar o concurso Itamaraty, a gente volta a falar outra vez sobre alguns outros temas, tá bem?